A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Oséias, capítulo 13. Nesse capítulo, o Senhor, ele fala acerca do orgulho, que o povo de Israel se ensoberbeceu por causa, que o Senhor os deu uma terra farta, o Senhor os deu mantimento, os deu fartura, e o coração deles entrou o orgulho, a soberba. Eles acharam, que eram algo e por isso se esqueceram de Deus. Eles esqueceram que o próprio provedor, a própria provisão vinha do Senhor. Vamos lá para o capítulo 13, verso 1 de Oséias. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Porque ele fez-se culpado em Baal? Ele adorou ao Deus Baal. E isso também foi a culpa para eles, adorarem ao Deus Baal, se esquecerem do Deus Santíssimo. E agora multiplicaram pecados, da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Fizeram imagens para adorá-las, imagens feitas por mãos humanas, que eram apenas imagens. E ainda, pelos artífices, aqueles que criavam, aqueles que esculpiam, eles ainda beijavam essas imagens, eles adoravam essas imagens. E aí no 3 diz assim, por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como o folheiro, que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Por causa da idolatria de vocês, vocês vão ser que nem a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Vai passar rápido. Assim que o sol sair, praticamente não vai existir mais. E como a fumaça da chaminé. Verso 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Esse versículo é muito importante. O Senhor, ele está falando a respeito dele. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus. Desde a terra do Egito, o Senhor os tirou do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus, com D minúsculo, além de mim, porque não há Salvador, não há senão eu, só o Senhor, o Deus Altíssimo, é o Salvador do povo de Israel, o nosso Salvador também, só há salvação nele. Verso 5, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Verso 6, e esse que fala acerca do orgulho. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso, se esqueceram de mim. Por causa da proporção da fartura do pasto, eles tiveram orgulho no coração e por isso se esqueceram do Senhor. Acho que Salmos 7, Davi fala acerca da justiça do Senhor. No Salmos 7 ele fala que o Senhor conhece, ele sonda os pensamentos e ele sonda os corações. O Senhor sabe quando no pensamento, no coração, há algo mal, quando há orgulho. O Senhor, ele é a própria justiça. E há uma coisa sobre Deus que ele é onisciente. Onisciente, ele tem a consciência de tudo. Ele sabe até o que iremos falar antes mesmo de ter falado. Ele sabe quantos dias teremos, ele sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça.
E essa informação nem é tão relevante, né, aos nossos olhos, mas o Senhor sabe todas as coisas ao nosso respeito. E Ele sabe do nosso coração. Ele sonda a nossa mente. Aqui Ele sondou o coração e a mente do povo. E Ele mesmo assim mandou a mensagem pelos profetas dele. Pelo profeta Oséias, estamos no capítulo 13. Nos capítulos anteriores, ele vem anunciando acerca da maldade, da iniquidade. E ele fala, vocês não se convertem para mim. Por que vocês não se convertem para mim? Por causa do orgulho. Eles não conseguiram se voltar para Deus. Precisamos ter cuidado de não termos no nosso coração o orgulho que não nos deixa voltar para o Senhor. Orgulho é idolatria. Orgulho é considerarmos que temos a nossa própria força, que podemos nos manter, que conseguimos ser algo sem Deus. E não é possível ser algo, fazer algo, viver plenamente sem o Senhor. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. No nosso coração existe um espaço que é só de Deus e o nosso coração clama por adorar. Se não adorarmos a Deus, vamos adorar outras coisas, que nem aqui o povo fez. Só que o povo preferiu adorar aquilo que não tinha proveito, aquilo que não fazia bem. E o Senhor é o único Deus. E Ele fala, sou eu quem cuido de vocês. Mas vocês, por causa do orgulho, acham que pela fartura vocês podem seguir os seus próprios caminhos. Eu sondo os seus pensamentos, eu sondo o seu coração. Se voltem para mim, parem de pecar, parem de adorar outros deuses, parem de praticar a maldade e a iniquidade. Quebranta o coração, deixa o orgulho de lado. É o que o Senhor fala, né? Falou para o povo e o que o Senhor nos convida a fazer. Largarmos o orgulho, deixarmos o nosso coração quebrantado diante dele, deixarmos ser transformados. Um coração orgulhoso não pode ser transformado pelo Senhor. Vou continuar. No verso 8 diz assim, não, no verso 7 ainda. Por causa do orgulho se esqueceram de Deus. Verso 7, serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho, como o urso que tem perdido os seus filhos, os encontrarei. Lhes romperei as teias do teu coração, e ali os devorarei como leão. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. O povo de Israel se rebelou contra o Senhor, contra o próprio ajudador, contra aquele que deu toda a provisão, aquele que deu a fartura, né? O Senhor, Ele é o ajudador, Ele cuida. Que nós não venhamos nos voltar contra Deus. E aí no verso 10 ele pergunta, onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes, dai-me rei e príncipes, onde estão? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Eles pediram um rei. Eles eram reinados pelo Senhor, guiados por Deus. Era o próprio Deus que era rei deles, mas eles preferiram ser como as outras nações e pediram um rei ao Senhor. E o Senhor os deu, mas também os tirou. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Ele é como um filho insensato, o povo de Israel, porque é tempo, chegou o tempo, está na hora, mas eles não estão, né, no lugar que precisa. Chegou a hora de dar à luz como um filho insensato, que a mulher entra em trabalho de parto, e está na hora de dar à luz, está na hora de nascer, mas ele não está na posição, ele não está onde deve estar.
E aí atrasa tudo, né? Às vezes perde até a vida, né? Quantas das vezes os partos, por causa do posicionamento da criança, como ela está posicionada na barriga, porque a posição que a criança está, a barriga é bem apertadinha, né, da mãe, quando ela está com 9 meses, o espaço é limitado. Então, o bebê nas últimas semanas, ele está ali se ajustando e indo para a posição de nascimento. E se o bebê ele não entra nessa posição, se ele não vai para a posição de nascimento, por qualquer motivo, ele não vai para a posição de nascimento, isso corre risco até para a vida dele. Porque quanto mais perto do parto, mais difícil é dele ir para a posição, porque fica mais apertado o caminho. Mas ele precisa ir para a posição para que nasça, para que a mulher dê a luz no tempo certo. E se passa do tempo, né, o bebê pode até morrer e ter que ser levado para uma cesárea de emergência. Então, assim, temos cesáreas de emergência, né? Graças a Deus. Mas é que o Senhor está falando, olha, vocês são insensatos como um filho, como uma criança que não se posiciona na hora que precisa estar posicionada para nascer, para vir à luz do dia. Vocês não estão na posição. No verso 14 diz, eu os remirei da violência, do inferno e os resgatarei da morte. Então, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, verá o vento leste, vento do Senhor subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente. Secar-se-á e a sua fonte, e ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Esse versículo 16 é muito triste, né? É quando a guerra vem. Ele está falando, olha, a guerra vai vir, porque vocês se rebelaram contra mim. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, as mulheres grávidas serão abertas no meio, serão traspassadas, serão abertas as barrigas. Mas no versículo 14, que eu li rápido, e eu passei direto sem comentar, é algo importante. Eu os gemirei da violência e do inferno, e os resgatarei da morte. Então, onde estão, a morte, as tuas pragas? Onde está, inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. O Senhor os libertará do inferno, da morte. O Senhor os remirá de toda a violência. Mas aqui eles não foram poupados do castigo da guerra. Por quê? Porque o coração deles não estava voltado para o Senhor. O orgulho não os deixou se arrependerem e se voltarem para Deus. Mas o Senhor está dizendo a palavra, olha, vai acontecer isso com vocês, por causa da maldade de vocês. Mas eu os salvarei, né? Eu os salvarei do inferno e da morte. Para alguns, eles morreram nesse tempo sem se arrepender. E quando morre sem se arrepender, nós sabemos, né, que possivelmente essa pessoa não está em Deus. Precisamos nos arrepender enquanto ainda há tempo. Só o Senhor, como eu falei, sonda os pensamentos e o coração. Só o Senhor sabe o que se passa dentro do teu coração e do coração de cada pessoa. Só o Senhor sabe o que se passa no leito de morte. Às vezes nos surpreenderemos no céu, porque no leito de morte a pessoa pode ter se arrependido e voltado para o Senhor, se arrependido das suas maldades e clamado ao Senhor. Precisamos clamar a Deus
nos arrepender, quebrar o nosso coração orgulhoso enquanto ainda há tempo. O Senhor está exortando ao povo de Israel e o Senhor nos exorta a andarmos com Ele, não rejeitarmos ao amor, o cuidado dEle, pararmos de, com o nosso coração orgulhoso, queremos andar com as nossas próprias pernas, fazer a nossa própria vontade e ir por caminhos que são maus e que levam para a morte. Os caminhos que levam para a morte são largos, são cheios de espaço e são vários caminhos. Mas o caminho que leva para a vida, existe apenas um, e ele é estreito, e ele é o Senhor. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus disse isso. Ele é o caminho. E é Deus quem salva do inferno e da morte. Ele salvará aqueles que se arrependerem, aqueles que deixarem o orgulho. E é essa a palavra. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu de ministrar a palavra dele, que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao teu coração. Ele está vivo e ele fala conosco, que ele possa ensinar mais a ti acerca da palavra, né, do juízo dele e do amor, né, dessa entrega e da salvação que vem por meio de Cristo Jesus. Não deixe o seu coração um dia se endurecer e ficar orgulhoso das coisas que você possui, das coisas que já passou. Se tudo que nós temos e vivemos é graças ao Senhor. A palavra de Deus diz que é Ele quem abençoa, tanto os bons quanto os maus. É Ele quem abençoa. A chuva vem para todos, o sol vem para todos. Mas os que estão no Senhor terão vida com Ele. Quando esse mundo passar, que vai passar um dia, esse mundo acabar, aqueles que permanecerem em Cristo Jesus, aqueles que permanecerem em Deus, terão vida eterna com Ele. Mas aqueles que não estiverem ligados, enxertados na videira, serão lançados no inferno, porque o coração deles é mau. Que possamos nos voltar para o Senhor. Amém? Essa é a mensagem, que você possa falar com Deus. Se renda, se prostre aos pés do Senhor. Se volta para Ele, clama, se entrega não com apenas palavras, que o povo de Israel falou algumas palavras e chorava e se lamentava, mas o coração não estava quebrantado. Eles falavam com a boca, mas o coração não adorava a Deus. Que possamos quebrantar o nosso coração e não sermos servos do Senhor apenas com as palavras, com a nossa boca, mas que sejamos inteiramente com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso coração. Nós não podemos nos esconder de Deus. Ele é onipresente. Se a gente for no mais profundo lugar do oceano, o Senhor está lá. Não tem aonde se esconder de Deus. E Ele é onisciente. Ele tem a ciência, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda os nossos pensamentos. Não tem como se esconder do Senhor. Mas podemos escolher, Ele nos dá a escolha. Você quer estar comigo? O meu caminho é de amor, é de paz. Vocês vão, né? Eu vou entregar um fardo a vocês que é leve, mas eu vou tomar o jugo de vocês. Eu os livrarei do castigo, eu os livrarei da morte e do inferno, porque todos aqueles, né, que não estão em Cristo Jesus já estão condenados. Porque todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos no pecado e já estamos condenados. Mas Cristo Jesus nos dá a opção de termos salvação nele. Ele veio para nos salvar. Ele se entregou para nos salvar. Se não fosse o amor de Deus,
nós todos estaríamos condenados. Mas Deus é tão bom, e a tua graça e misericórdia é tão grande, e teu amor é tão perfeito, que Ele sofreu para que nós tivéssemos vida nele. Então, abre o seu coração para Deus com sinceridade e declara a Ele o que está no teu coração. Declara a Ele que Ele é o Senhor da tua vida. Quebra esse orgulho, deixa o Senhor ministrar ao teu coração e deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele te moldar como um vaso, né, na mão do olheiro, que vai ser usado proveitosamente na casa, porque ele foi feito para ser usado. E o Senhor não quer só usar como servo, né, como um vaso. O Senhor nos chama de filho, de filha. Quando estamos em Cristo Jesus, somos por adoção chamados e herdeiros, porque somos chamados filhos e filhas, né? Mas também somos co-herdeiros com Cristo, temos parte da herança. Ele não só nos chama de filho e filha, ele nos faz filhos e filhas. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus, temos parte da herança com Cristo Jesus. Aqueles que sofreram como Cristo sofreu nesse mundo por amor do nome do Senhor, aqueles que permanecerem no Senhor, que negarem a própria carne, que negarem os desejos maus da nossa carne e permanecerem em Deus. Esses, né, eles serão chamados e são chamados filhos